Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Cisnano USP. E hoje teremos o prazer de receber aqui o Fernando Salas, pesquisador do Instituto de Biologia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, Fernando, é um grande prazer trazer seus conhecimentos aqui junto à rede Cisnano USP e compartilhar com vários seguidores e mostrar como a nanotecnologia pode cooperar com o desenvolvimento da agricultura, nessa linha da agricultura sob novas perspectivas da plasticultura. Seja bem-vindo e eu passo a palavra para o nosso coordenador da rede Cisnano, o professor Coit, para ser o moderador desta palestra. Mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes aqui presentes. Então, eu já agradeço mais uma vez ao professor Fernando Salas, ao Lourival, né, que na realidade está aqui também assistindo, né, e que me apresentou a você, né, realmente foi um encontro assim há algumas semanas atrás, né? Verdade. Mas depois que nós tomamos aí o café do Papa, Café do Papa, eu acho que nós já somos amigos também, certo? Bom café. Bom café. É muito bacana. Então, eu vou fazer um rápido sumário do currículo do professor Sala, bem rápido mesmo, né? O professor Sala é, na realidade, chileno, né? Nasceu em Santiago, mas ele fez, basicamente, toda a parte formal, né, de educação aqui no Brasil, né? Então, ele é formado em bacharelado e licenciatura em ciências biológicas pela Universidade Mackenzie. Ele é especialista em virologia vegetal pelo Instituto Biológico, em São Paulo. É mestre em ciências na área de entomologia pela USP, né, pela Exalc. Também fez especialização em epidemiologia de vírus em batata, no Centro de Ciências Medioambientais, na Espanha, e é doutor em ciências na área de entomologia pela Exalc também. Eu conheci o professor Sala, como falei, há pouco tempo, mas quando ele me mostrou realmente a experiência que ele tem, né, o envolvimento que ele tem com trabalhos que ele tem feito, inclusive em comunidades, e para melhoria, né, das tecnologias de cultivo, eu fiquei extremamente encantado, né, e vi várias possibilidades onde a nanotecnologia realmente poderia trazer contribuições. E é exatamente esse conhecimento, né, que o professor Fernando está trazendo aqui para todos nós, né, e eu mais uma vez agradeço e passo a palavra para o Fernando, então. Muito obrigado. Bom, vamos ver se eu consigo, né? Agora. Vocês conseguem olhar aí? Conseguem ver a tela? Tá ótimo, Fernando. Sim. Tá perfeito. Perfeito. Eu não consigo me ver, mas não tem problema, eu já sei. Bom, antes de mais nada, agradecer, não ao pessoal do Instituto de Química, principalmente ao Cisnano e da USP, né? Ao professor Dr. Coitiará e ao Dr. Adilton Carneiro, não é? E seus colaboradores. Bom, e a ideia e o foco principal da palestra é unir dois tópicos que estão em evidência na agricultura, né? Sempre, né? Química e plásticos, né? Como é que isso vai auxiliar a gente a ter um alimento mais saudável? Bom, então, as perspectivas na agricultura, usando agrotêxtil. Tá? Bom, entre muitas coisas que a agricultura que os romanos deixaram na agricultura para a gente, duas delas chamam a atenção: as casas de vegetação e os sistemas de irrigação. Não é? Aqui é um pequeno histórico, não é? Onde foi utilizado inicialmente a pedra transparente, que era a mica, para plantar pepino fora de época.
depois algumas técnicas de proteção de cultura, utilizando vidros de lanternas a óleo, que eram usadas geralmente, eu vejo em filme aí do Sherlock Holmes em Londres, aí, e o rapaz passa acendendo tudo, né? E redomas de vidro, né? Que eram para colocar joias ou relógios antigamente, né? Depois disso, algumas armações de madeira com papel. A partir de 1700 é que se iniciou essa, essas casas de vegetações atuais para a proteção de frutas, né, e morangos na França e Inglaterra principalmente. Aqui nós temos o seu Tibérius Cláudio César Augusto, né, na Vila Joves, né, bom, ele se isolou na Ilha de Capri para plantar pepino. Essa é a mica que foi utilizada, e aqui é onde a gente pode ver já alguns exemplos sobre as lanternas, né, ou lampiões, são os vidros que eram utilizados antigamente em Londres ali. E aqui as campanas de vidro que muitas vezes a gente vê. A agricultura protegida, ela se estabeleceu principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. O polietileno de baixa densidade foi empregado no lugar de vidros. Em 48, o professor Emil Myers, que é o pai da pacicultura nos Estados Unidos, ali na Universidade de Kentucky, ele fez o primeiro uso de polipropileno, desenvolvendo mulchings. Mulchings, para quem não sabe, são as coberturas de solo, e os roll covers seriam as coberturas, não é? Ou coberturas flutuantes ou túneis plásticos. E inicialmente eram empregados na criação de plantas, mas principalmente contra intempéries do tempo, geadas, clima muito frio. Nunca se pensou em outro uso. Inicialmente era isso que se levava em consideração. Desde 1950, essa indústria ela desenvolve materiais para a agricultura, né? Indústria plástica, e principalmente para as minor crops, que hoje em dia essas minor crops são quase grandes culturas, não é? Quando a gente fala em áreas plantadas de tomate e de batata, por exemplo, são 130 mil hectares ano plantados com minor crops. Bom, aí estamos vendo o professor Emily Emmert aí, utilizando já o polietileno de alta densidade e o polipropileno de alta densidade, aqui em uma casa de vegetação feita com mudas aí de alface crespa e lisa aí, que eu vejo. À direita aqui já é onde a gente já começa a dividir o trabalho. Nós temos aqui à direita, na parte superior, é uma casa de vegetação já bem moderna, é uma casa de vegetação que fica em São Sebastião da Grama, onde se faz melhoramento de batata semente, bom, essa estrutura, ela possui plástico em cima de ultravioleta e a malha com mesh de 50, uma malha de 50 mesh, ou seja, antivírus, né? Evitaria fungões ou demais vetores. Embaixo, experimentos ali na região de Jarinu, né? E comparando o mulching feito de no oven, eu evito usar TNT, porque a gente associa TNT muito a dinamite, né? A gente fica vendo desenho aí do papai e tudo mais. E aqui o mulching normal que eles fazem, e esse experimento deu um resultado bem positivo. E aqui embaixo é o experimento da minha tese, onde tem aqui 1.000 metros de área coberta, não é? E, bom, de batata, mas era batata consumo. No final das contas, a gente percebeu que isso é meio impossível de fazer e procuramos uma cultura de um valor agregado maior, que é a batata semente. Bom, em 1964, em Avignon, ocorreu o primeiro Congresso Internacional de Plásticos na Agricultura. Foi ali, então, que foi criado o Comitê Internacional de Plásticos na Agricultura, com 8 membros fundadores. O único continente que não está representado aí é a América do Norte, mesmo porque acredito que já existiam trabalhos anteriores, não é? Posteriormente a isso, o México se uniu, a Associação Europeia de Plasticultura, Europa toda, não é? A Sociedade Internacional de Ciência
da horticultura, Basso, grande multinacional, e criaram um grupo muito forte. Esse grupo tem um comitê que hoje em dia desenvolve trabalhos para tornar um processo biodegradável. Isso me chama muita atenção, porque é exatamente o que se pega hoje em dia. Utilizando o plástico, desenvolver uma agricultura ecologicamente intensiva através de uma economia circular. Seria nada mais do que isto. A chegada do material à fábrica, produzido, onde se produzem filmes, coberturas e tudo mais. Isso é utilizado em casas de vegetação, em coberturas, isso aqui é brincadeira. Ou em mulching aqui, cobrindo o solo, não é? Depois da sua utilização, ocorre a remoção disso, uma coleta, uma separação de materiais de qualidades diferentes. Depois disso, dessa recuperação e transporte, não é? É feito um pré-tratamento disso tudo, pode ser feito uma lavagem ou retirada de algum outro aditivo que é colocado no oven, na cobertura, não é? Depois disso, esse material é reciclado e volta em um material já não de alta densidade, né? Um polipropileno, um polietileno de alta densidade. No entanto, ele pode ser utilizado para outras ideias dentro da agricultura. A gente pode usar para tubos de irrigação, para o próprio mulching, balde, vassoura, tudo que leva plástico pode ser reaproveitado e utilizado esse material. Essa é a ideia da economia circular que foi proposta pelo CIP. Bom, eu seria muito hipócrita se eu falasse que a gente vai alimentar 7,5 milhões de pessoas sem utilizar plástico e químicos, agroquímicos, no caso, não é? Então, aqui eu mostro alguns exemplos, não é? De uso de plástico, né? Aqui uma estufa enorme na Pennsylvania State University. Aqui no meio nós temos a maior área de plasticultura do planeta, que fica em Almeria, perto de Múrcia, na Espanha. São exatamente em torno de 54 mil hectares de área coberta, onde se produz até hoje quase todo as hortaliças que são distribuídas pela Europa, né? Eu comi tomate de Almeria em Hamburgo, né, visitando meu tio, e eu falei para ele não comer depois, depois de ver, porque eles tiveram um problema muito sério de excesso de utilização de inseticidas, problemas com resistência de insetos a inseticidas, e hoje em dia a coisa mudou, já não se utiliza inseticida. Inseticida seria uma coisa já emergencial, mas se utilizam o controle biológico de maneira invasiva, tá? Seja por predadores, parasitoides e etc. Tá? Aqui um exemplo de material falaram em Feira de Santana, isso aqui é na região de Bonito, na Bahia, perto ali de Mucugê, na Chapada Diamantina, isso é uma tapera baiana. E aqui, no caso, a cultura é repolho. O problema que o produtor tinha era exatamente a pasta do repolho, Nutella, né? E aqui a diferença que a gente vê. Quando a gente vê aqui linhas, né, entrelaçadas, aqui a gente já vê, fios entrelaçados, aqui a gente já vê fios entrelaçados, né? Seriam não linhas, mas como é que se diz? Bom, são fibras entrelaçadas, lembrei. Bom, quais seriam as propriedades desse agrotextil? Inicialmente, proteção contra geadas e frio, tá? Clima,
manter o clima dentro de uma determinada necessidade para a planta. Adiantar o desenvolvimento, ou seja, a cultura ela acelera o ciclo, inibição de floração prematura, ou seja, as plantas elas se desenvolvem de maneira homogênea, uma melhor fixação de nitrogênio, uma melhora de rendimento e qualidade, obtenção de frutos com bom teor de açúcar para exportação, de Mossoró, aumento de grau Brix, melhorando a qualidade do fruto, isso ocorre em tomate, em várias frutas. A supressão de doenças de solo, pragas, não é? No solo, quando a gente usa um mulch, pragas quando a gente usa como cobertura. Seria um sanduíche, né? Praticamente, a cultura, não é? Também a redução de incidência de insetos vetores, que esse era o principal objetivo que me chamou para trabalhar com agrotêxtil, não é? Era evitar a transmissão de doenças de etiologia viral por esses insetos vetores. Funciona muito bem. Bom, antes do uso do agrotêxtil, existem algumas perguntas que a gente tem que se fazer. A primeira delas é qual é o problema que eu tenho que resolver, não é? Se é uma praga, qual é a doença-alvo, né, que tem que ser atacada, não é? Qual é a cultura atingida? Se é uma minor crop, se é uma olerícola, se é uma planta de citros, não é? Se ela pode... É uma cultura onde se pode aplicar tecnologia, área, por exemplo, é impossível você pensar em cobrir cultura de soja pela quantidade e pelo tamanho, não é? Algumas por exemplo, citros têm espinhos, isso pode atrapalhar um pouquinho por causa de rasgo que ocorre no material e acaba entrando, né, insetos que são prejudiciais. E, bom, pode-se aliar outro método de controle, por exemplo, batata consumo, batata semente, utilizar o manejo integrado de pragas, pode-se usar parasitóide, agroquímico, irrigação por gotejamento. Como é que se pode fazer isso? E a principal de todas, não é? Onde o pessoal pensa mais, é a viabilidade econômica disso tudo. Bom, o uso estimado do agrotêxtil entre 87 e 89 correspondeu a 80 mil hectares na Europa, 10 mil hectares na África e Oriente Médio, 10 mil hectares nas Américas e 165 mil hectares na Ásia e Oceania, dando um total exato de 265 mil hectares de área coberta. Bom, apesar desse número parecer enorme, quando a gente vai ver onde se enquadra a agricultura ela emprega menos não tecido e higiene pessoal, não é? Lencinhos, umedecidos e tudo mais, indústria médica cirúrgica, ou seja, máscaras e aventais, isso cresceu esse ano exponencialmente, graças à pandemia, não é? E aqui nós temos um estudo de mercado futuro, que foi realizado pelo Market Research Future. É uma fundação que fez um estudo sobre os não tecidos e como seriam aplicados futuramente. E, para minha surpresa, a agricultura entra em torno de 2,2% mundial, a gente acaba chegando aqui a quase 15%, 20% de emprego na agricultura. E me anima muito mais a continuar trabalhando nessa área. Bom, no mundo, houveram vários casos de sucesso, não é? De 58 a 80, não é? 89, foram geralmente trabalhos desenvolvidos nos Estados Unidos que visavam principalmente proteção climática
e insetos vetores de vírus, né? E depois, posteriormente, de 90 para cá, muitos trabalhos foram desenvolvidos na Europa, principalmente na Espanha, o grupo onde eu fiquei sediado lá na Madrid, né? E principalmente tratando de epidemiologia de doenças de etiologia viral, os fitovírus, em diferentes culturas, tomate, pimentão, alface, brócolis e diferentes vetores, né? No caso, pulgões e gripes e mosca branca. Bom, esse experimento piloto, né, que acho que foi o primeiro experimento que eu consegui resgatar, de Netwick e Durazno, desenvolvido na Califórnia, não é? Onde aqui no lado superior esquerdo conseguimos ver as plantas que foram cobertas. Essas plantas elas estão meio enroladas porque elas acabaram de ser descobertas. E à esquerda aqui a gente vê a testemunha, que seria as plantas que se permitiu a transmissão, não é, do vírus, né? No caso, o Scratch Leaf Curl vírus e o LMV. Aliás, o CMV, tá? Que são vírus que atacam a abobrinha. Aqui nós vemos a testemunha, que seria o resultado desta linha, e aqui o resultado desta linha, que nós vemos as abobrinhas já deformes, né? E, bom, perdendo valor comercial, e a quantidade, logicamente, é muito, mas muito menor, comparado com a protegida. Bom, dentro desses trabalhos, o pessoal da Super e o pessoal da Fênix Neto acabou fazendo várias visitas e eles trouxeram algumas metodologias que eles observaram, né? No México, eles viram esse megatúnel aqui, que foi produzido, né, para cultura de batata. Isso nos trouxe várias ideias e começamos a aplicar aqui nas regiões produtoras, né? Aqui já esse é o megatúnel, aqui já é uma cabanha, né? Seria uma cabana indígena, a tomate conduzido, né? Simplesmente nada mais é do que um pregadorzinho que eles colocam em varais e eles unem as plantas e fazem a cobertura com terra e funciona muito bem para o controle. Lembrando que antes de fazer todas essas coberturas, sempre tem que haver um tratamento com agroquímico. Bom, aqui na Guatemala, aqui Casamanta, não é, para a cultura de tomate, principalmente isso aqui é um hectare inteiro para a produção de tomate. E, bom, essa é uma foto minha quando eu tinha metade exatamente de tudo, peso e de idade, e eu estava na Espanha fazendo trabalho aqui, já testando um material transparente, de 15 gramas por metro quadrado e vendo a incidência de insetos vetores e tudo mais. Bom, no Brasil, o que nós temos aqui, inicialmente, são trabalhos que visaram inicialmente a produtividade, proteção climática, aspectos de temperatura e umidade relativa em diferentes hortaliças, não é? E depois, aqui em 2002, foi o primeiro caso muito bem sucedido e onde chamou a atenção a história da cobertura por cobertura flutuante, né? Pela manta agrotêxtil, tá? Que seria o amarelão do meloeiro, né? Que é um vírus transmitido por mosca branca que estava causando severas perdas em material que era importado para o Japão. Em 2004, eu trabalhei na minha tese usando isso na cultura de batata, e em 2006 apresentamos o primeiro trabalho já no CIPA, em Buenos Aires, feito para comer um churrasco argentino e tomar um vinho, e o trabalho foi muito bem avaliado lá, e vários contatos foram feitos depois disso. Bom, vamos entrar agora em exemplos de cultura. O caso inicial, não é? O caso de maior sucesso que a gente
conhece, a transmissão do Melon Yellow Associated Virus, não é? Por mosca branca, Babesia tabaci. No caso aqui era o biótipo B, agora o Middle East Asian Minor 1, né? Ela transmite o vírus de maneira circulativa, propagativa. Tá? Não vou entrar muito em detalhes, vamos direto ao que interessa. Aqui nós temos à esquerda a área que foi coberta e à direita a área que não foi coberta. Então, nós podemos ver aqui o amarelecimento e a perda que isso pode ocorrer pela deformação de frutos ou pela não formação também de frutos. Tá? Pensando que o ciclo, a germinação desse meloeiro demora de 4 a 8 dias e o ciclo de 60 a 75 dias, retirando-se a manta, a cobertura, aos 45 dias para a polinização, nós temos aí em torno de 30 dias que tem que se fazer o uso de inseticida, não tem como. Tá? Bom, para chegar num exemplo aí básico, uma mosca dessas é capaz de fazer uma postura de 100 a 300 ovos. Imaginando que 100 ovos consigam passar a fase, né, e pelo número de dias que a cultura fica em campo, 4 a 5 gerações, elas nos proporcionariam aí, se 100 moscas na primeira geração colocassem, nós teríamos 100 milhões de moscas na quinta geração. Tá? É exatamente esse o prejuízo que seria feito. No entanto, graças à manta agrotêxtil aí, aqui já uma manta bem mais leve, de 13 gramas por metro quadrado, transparente, como podemos ver, áreas e áreas enormes, com sistema de irrigação por gotejamento, né? Aqui uma área em Juazeiro, na Bahia, e foi um dia de campo, a FenixNet, e aqui a retirada do material, muito bonito quando a gente compara com o material inicial aí, que estava todo amarelo. Bom, depois disso, outro exemplo que foi apresentado na Argentina, são problemas que a gente não foi feito um trabalho lá em Jarinu, aqui em São Paulo, não é? Os principais problemas que eles tinham eram com LMV e os danos provocados por Liliomyza. Tá? Aqui nós temos os vetores do LMV, Mesospeciae e Macrosifon forbe, e aqui Liliomyza sp causando os danos. No caso da transmissão de vírus, podemos ver aqui a deformação e carquilhamento do mosaico, e aqui os danos provocados pela mosca minadora. A mosca minadora, ela faz a postura dentro, endodermicamente, né, na folha, e ela se desenvolve provocando essa abertura, né, a outros patógenos que podem vir a atacar, no caso, fungos ou bactérias. Bom, o objetivo desse estudo inicial era exatamente saber qual é a melhor maneira de se utilizar o agro. Se é abrindo, se é com arcos, se era com um plástico embaixo, com o tecido embaixo também, que foi testado. No final das contas, chegamos à conclusão que o melhor é o mulching tradicional deles, com a cobertura, utilizando o que a gente chama de fio-guia. Né? O principal problema que a gente teve é que, ao colher ao mesmo tempo, a alface do nosso produtor estava num tamanho que ele estava acostumado. Né? O ciclo da alface aí, em torno de 45, 50 dias, ele é colhido e é levado. Então, ele tinha um caixote e um caminhão que ele transportava um certo número de caixas e cabiam 12 pés de alface em cada caixa. No entanto,
Para colocar um alface desses nossos aqui, eu chamei de alface de Chernobyl aqui, que ele era enorme, era quase 2 vezes o tamanho normal, e ele, o que eu escutei foi uma reclamação porque ele não conseguiria vender esse alface porque ninguém conseguiria nem colocar dentro da geladeira. E aí nós pensamos numa solução, que é mais simples, era simplesmente ele pegar e colher esse material 15 dias antes. Com isso, ele ganharia 15 dias. Se ele planta 4 vezes seriados, ele ganharia um plantio em espaço de tempo. Ou seja, o erro que a gente cometeu acabou servindo de ajuda para ele. Né? O tomate, coloquei aqui 2 pragas principais, mas o tomate e batata são muito semelhantes em pragas. Eu esqueci aqui de colocar uma praga muito importante, são os trips, transmitindo vírus, mas eu coloquei a mosca branca, porque eu estou bem desenvolvendo muito trabalho com mosca branca, em batata, tomate e algumas outras culturas. Então, ela provoca a mosca branca, não é? Ela provoca danos indiretos, né? No caso aqui, ela transmite begomovírus e, no caso aqui, closterovírus, a tomate, que são os problemas principais que a gente está identificando com virose, e também os danos causados por minadora. A gente vê a má formação, a queda de folíolo, a queda de formação de pedúnculo, o mosaico e tudo mais aí correspondente a begomovírus, reduzindo a produção. E aqui embaixo, o que a gente pode ver é o dano direto provocado já por aberturas aí de galerias, não é, entre as endodermicamente, não é, causada pela liriomísia. No caso, aqui já em Irecê, na Bahia, nós conseguimos implementar em área de tomate rasteiro, tomate indústria, né, para fazer molho de tomate, o mulching e o gotejamento, ou seja, uma economia de água brutal, o mulching aqui para evitar ervas daninhas e algum ataque de inseto de solo, e a cobertura flutuante, né, onde a gente obteve aí uma alta produtividade e uma redução de 70% de inseticida e quase 90% de água. Esse é o resultado de um experimento semelhante, repetido aqui na região de Mogi das Cruzes, no maior assentamento rural que a gente tem, que chama Chácara Santo Ângelo. Um trabalho desenvolvido com uma aluna de iniciação científica, onde a gente avaliou o tomate também, a incidência de insetos com cobertura e sem cobertura. A diferença é bem grande. Os números são transformados, mas a diferença e o erro, como a gente pode ver, é bem grande. Na cebola, não é? Aqui nós temos os trips, né? No caso aqui, trips tabaço provocando retorcimento, amadurecimento, seca de planta, causando redução de produção. É que outro dia eu escutei, eu não sabia como é que chamava, mas escutei uma colega falando que a chamada sapeca, né, que é um ortopospídeo, se eu não me engano, né, da família do vira-cabeça do tomateiro, não é, causando esse tipo de problema, né, de manchas celulares aí. E, bom, também em Irecê, na Bahia, iniciamos o trabalho aqui já sem mulching no solo. Esse foi um trabalho que foi meio que em andamento, né? Eles começaram a ter problemas, fizeram uma pulverização 28 dias depois que o tomate, que a cebola já tinha pego, ela foi aplicado o tubo, né? E, bom, houve um aumento de massa foliar, né, e um aumento de produção nessa brincadeira toda,
mesmo com atraso na aplicação dos microtúneis de agrotêxtil aí. Então, aqui, consegui tirar uma foto aqui interna e podemos ver que o dano provocado ele foi bem reduzido e funcionou muito bem para o problema que eles estavam com críticos. Aqui, vários danos provocados e aqui já a área já de tratamento, né, com agro. E, bom, a redução foi de 70% do uso de água e de inseticida. Tá? Isso com a cobertura realizada aos 28 dias após o plantio. Bom, outro caso aí seria o ataque severo em repolho de Plutera xylostella, né, a praça do repolho. Isso aqui é o experimento feito na Bahia também, na região de Mucugê ali, e onde a gente consegue ver aqui 7 dentro de uma cabeça de repolho. E aqui o estrago que isso foi feito. Aqui o resultado já bonito também, é aquela tapera baiana que nós vimos anteriormente, foi feito o tal do dia de campo, e com o gotejamento e com a cobertura, não se abriu para nada isso. E aí a gente teve uma redução de 96% de inseticidas e depois de 90 dias conseguiu se produzir repolho numa área que era impossível ser feita a produção. Bom, e aqui é o meu xodó, né? A batata desde o meu doutorado, eu comecei a trabalhar com ela e não parei nunca mais, não é? Bom, depois do resultado que eu tive na tese, nós descobrimos que isso não vale para a cultura comercial, mas em compensação, para a batata semente, é uma das principais alternativas para se empregar. Tá? Os principais problemas que a gente tem em batata semente são mosca branca, aqui o Measles persici, transmitindo aqui pegomovírus ou KCV, aqui no caso PVY, LRV. Também esqueci dos trips aqui, também como automático, né? Mas também transmitindo alguns vírus da família do vírus-cabeça. No caso aqui, a transmissão persistente circulativa, aqui transmissão de picada de prova e também persistente circulativa. Em todos os modelos de transmissão, eu achei isso muito ótimo. Bom, como o Brasil não é autossuficiente em batata semente, tentamos resolver o assunto da seguinte maneira: vamos nós fazer a produção de batata semente. Então, o que a gente conseguiu fazer? Trazer G0 de cultura de meristema diretamente e levar para o campo. E onde a gente separou em três tratamentos. Aqui nós temos um tratamento convencional, sem nenhum tipo, com todos os tratamentos que são feitos por um produtor normal, seja de água, seja de inseticida, fertilizante, nutrientes e tudo mais. A nossa área com cobertura e uma área que a gente chamou de área de desleixo, não é? O cara não se aplicou nada, foi uma área testemunha para ver como é que ia funcionar, se ia se perder mesmo, para comparar com o resto. Né? Nós perdemos 30% já de começo por causa de lagarta rosca, que estava no solo. Tá? Aqui, isso aqui é uma semana depois, fora e dentro do túnel. Aqui a planta fora, aqui a fora do túnel, aqui a planta dentro do túnel. A gente pode ver, inclusive, como é que se diz, elas são idênticas, praticamente do mesmo tamanho, não é? E aqui a gente vê algumas falhas, alguns probleminhas de semeadura e algum outro ataque e sintoma de doença. Aqui é uma visão bonita aí do macrotúnel, que foi, esse não foi maior, agora nós fizemos já 1 hectare inteirinho. E, bom, o que foi utilizado foi agrotêxtil de 15 gramas por centímetro quadrado, e limpeza total e economia de água foi brutal.
teve aí em torno de um dozeavos, né, que se utiliza numa, numa cultura convencional aí, para um hectare, utilizando pivô. Tá? Um pivô a gente utilizaria em torno de 1.600.000 por cada ciclo, né, de, de água, litros de água, né? E a gente utilizou do começo ao fim 600 mil litros d'água. Tá? Então é uma diferença brutal para se obter uma semente de altíssima qualidade. Bom, aqui os dados que referentes àquele experimento, né? O número de tubérculos que foram obtidos, a gente só avaliou as 5 primeiras linhas de todos os experimentos, seguimos 688 tubérculos, que foi maior do que todos, houve uma diferença significativa, lógico, o campo de tratamento convencional chegou perto, mas nós conseguimos ainda maior, o campo sem tratamento, um menor número de tubérculos, sacos por hectare também seguiu a mesma coisa, a única coisa que não mudou foi o peso de tubérculos. E nós não ainda estávamos utilizando a metodologia de hoje, que é a análise de nutrientes. Se o Elson estiver assistindo, ele pode, inclusive, me ajudar a explicar o que está sendo feito. Nós estamos simplesmente analisando o que a planta tem na seiva para poder aplicar na fertirrigação via gotejamento. Aqui o segundo tomo, né, de G1 para G2. Tá? Eliminamos o campo sem tratamento, que era prejuízo, e aí nós dobramos praticamente a marca de tubérculos, né? E, bom, que não houve diferença significativa, mas uma leve maioria, né? Um número maior. Né? Bom, outras aplicações que muitos dos colegas aí eu vi estão assistindo e participaram desses experimentos, inclusive, não sei se vocês viram, isso aqui é uma planta de orégano. O orégano que eles estavam conseguindo tirar eram esses chumaços aí, parece capilar aqui, né? Isso aqui é a área já com cobertura. É parelho, praticamente um gramado, uma relva. Então aí prova aí a eficiência do agro nesse material. Aqui também, se eu não me engano, é manjericão isso aqui. Aqui sálvia, tomate e tomate. Então, aqui várias aplicações, não é? Aqui em Mogi, aqui já em Bahia, e várias aplicações, né, do agrotêxtil. Cobertura flutuante, microtúneis e macrotúneis. Bom, as conclusões do trabalho são que simplesmente a técnica do agrotêxtil se trata de um método que reduz, mas não elimina as aplicações. Tá? E torna o método mais barato, torna-se um método mais barato quando associado à irrigação por gotejamento. A gente já viu. Principalmente em áreas, em regiões onde não ocorre água. Né? A cada situação de cultivo e cultura ocorrem mudanças no método de instalação da manta. Ela pode ser macro, túnel, microtúnel, pode ser cobertura, pode ter mulching embaixo, pode ser TNT, o agrotêxtil, usado como mulching embaixo. Então, isso tudo há de ser pensado antes de ver a cultura. O produtor tem que pensar nessas 3 perguntas, sempre. Proteger o quê, proteger contra o quê e quando proteger. Os objetivos seriam a implementação do manejo integrado de pragas, isso já está em andamento, e a utilização do controle biológico, a facilidade de limitação da área. É muito mais fácil você tratar algum problema quando ele está numa área totalmente isolada. Você introduzir controle biológico, parasitoide, dentro de uma área coberta com agrotêxtil é muito mais efetivo. Isso associado a inseticidas seletivos, então, você tem uma bola de ouro aí, praticamente. Bom, o fato de divulgar a metodologia, principalmente em regiões com falta d'água, a gente já está fazendo isso na região de Mucugê ali, né? E cuidados, né?
existem muitos materiais a serem colocados no mercado, assim como produtos de controle biológico, inseticidas, há de se ter cuidado com procedência. Por isso que eu evito falar em TNT, e sim eu falo hoje em dia de manta agrotêxtil, porque TNT pode ser de cobertura de colchão, a, a, a cobertura ou proteção de carro, ou até enfeite de festa, você pode utilizar. Mas isso não é tratado como o agrotêxtil, né? Existem alguns aditivos que são colocados. Okay? Bom, eu acho que, acredito que eu estou tendo tempo, não sei, eu sempre costumo falar demais, não sei se tem alguém me escutando também, mas deixe meu contato, meu obrigado aí para todo mundo que assistiu, e as ordens aí para questionamentos. Vamos ver se eu consigo sair dessa linha aqui. Aí, perfeito. Fernando, muito obrigado pela apresentação. Acho que deu para perceber claramente, né, as vantagens de se utilizar uma tecnologia, a tecnologia do agrotêxtil associado aí ao gotejamento, né, para melhorar a eficiência e a viabilidade das culturas, né? Acho que isso realmente é muito, muito interessante, né? Eu gostaria de abrir para as perguntas, né? Mas eu gostaria de primeiro pedir para o Fernando colocar, né, por exemplo, que tipo de características adicionais, né, seriam interessantes, por exemplo, ter no manche, na cobertura, se, por exemplo, se nós pensássemos em sensores, por exemplo, né, que tipo de sensores seriam interessantes, né? Isso para motivar um pouquinho mais a criatividade e dar mais ideias aqui ao pessoal. Eu poderia dar várias ideias, mas sensores, por exemplo, de presença ou ausência de insetos, a gente pega hoje em dia um tipo de armadilha amarela, ela é atrativa. Se você tem, hoje em dia, acho que uma empresa israelense está fazendo e desenvolvendo isso, não sei se tem. São armadilhas que o inseto cai e ele simplesmente já é fotografado e isso é enviado para o produtor. Tá? São armadilhas de nova geração, né, que podem ser utilizadas aí. Outra coisa que eu penso também muito são em aditivos. Eu, trabalhando na Espanha com o Dr. Alberto Ferreres, desenvolvemos um trabalho com uma manta, era simplesmente uma barreira física, onde a empresa tinha introduzido, junto com a manta, já não... muitas vezes você coloca dentro ou pulveriza a manta, e você aplica. Não, ela estava incorporada já no plástico, era um inseticida de liberação lenta, e simplesmente a deltametrina, o inseto chegava, entrava em contato e se afastava ou morria ali mesmo. Então, existem várias formas de você aplicar. Por exemplo, o Malware com TNT pode ser muito útil para problemas de solo, né? Principalmente para fungos, bactérias ou inclusive insetos de solo que ficam aí. Então, são várias ideias que a gente pode ter, dependendo da cultura e dependendo da vontade de produzir. Acho que a nanotecnologia pode ajudar muito nisso. Perfeito. Coit, eu tenho aqui uma pergunta, se não tiver mais, e o pessoal está perguntando aqui no chat, você pode ler para depois para o Fernando. Mas, Fernando, parabéns pela apresentação, acho que você mostra que não é só buscando fertilizantes ou enfim, o manejo, a gestão, o conhecimento, brincando com o que a natureza não fornece,
de mais, eu diria, de mais facilidade, que é proteção, seja com a planta, qualquer proteção, né? E usando essas tecnologias que colocou antes de colocar um fertilizante. Mas eu vou na direção que o Coit comentou, que aí é agregar valor, como está falando, né? É isso que eu brinco que todo ano eu vou na AgriShow, né? E a AgriShow traz um cenário mundial. E assim, quando eu vou para outro país, eu uso como cultura visitar alguns ambientes, algumas fazendas, enfim, do lado cultural, isso aí. Mas a gente viu na AgriShow do ano passado, que esse ano não teve, muitas ferramentas mostrando as chamadas fazendas inteligentes, né? Já usando aí a proteção com plástico, já usando várias armadilhas inteligentes, inclusive armadilhas que facilitaria já seletivas, inclusive, né? Você colocou. Agora, dentro desse plástico, desse material usado para proteger, se, por exemplo, não só, você colocou ali, de já estar naquela manta, mas se eu penso no plástico, que eu tenho ali uma substância, um fertilizante, não a droga para matar o inseto, mas um fertilizante, que a parte de baixo que vai na terra, por exemplo, seria a parte que está em contato com a planta, ou até com o solo, aquela parte que vai em cima do solo. Se o meu solo está sendo irrigado por baixo, ele está úmido. A umidade desse solo com aquela manta estaria liberando ali, de doses homeopáticas, na dose certa, eu falo assim, a substância que me interessa. Então, isso eu vejo assim um universo pela frente, até controlado, porque a gente brinca, fertilizar o solo com nanopartícula, com substâncias de alto custo, em alta escala, é uma coisa inviável. Mas quando você parte para esse modelo aí, de repente é um caminho. É usar uma manta que ela já está ali com fertilizante na parte de baixo, de um lado, né? Aí pode pensar em N, tá certo? E você já cobriria. Se eu estou pensando também no ponto de vista de inseticida, você vê, hoje depende da droga, até para controle de praga, essas nanopartículas de praga, entre outras, é outro caminho também. Já tem alguma coisa feita? Você já viu alguma coisa nessa direção? Ou qual é a sua opinião com relação a isso aí? Tanto fertilizante, fertilizantes. Não, mas é uma ótima ideia. O trabalho que está sendo desenvolvido pelo Welson lá na Bahia, que eu vou visitar na próxima semana, literalmente trata disso, não é? Existe o que a gente chama de ciclo de nutrientes que a planta vai precisando ao redor das fases fenológicas diferentes. Então, o que ele fez para que nós conseguíssemos produzir de uma maneira melhor, uma maior quantidade de batata semente importada custa $150 o saco. Isso de door to door, né, que a gente chama de todos os custos pagos pelo Brasil. A gente não é autossuficiente, então isso é um gargalo que a gente está querendo vencer. O Elcio, simplesmente, o que ele está fazendo? Ele tem um laboratório portátil lá que ele pega a seiva da planta uma vez por semana e ele sabe exatamente qual é o nutriente que está em excesso e que está faltando, né? Ele tem uma leitura via espectrofotômetro praticamente de toda a necessidade da planta. Aí ele faz o preparado. Muitas vezes ele prepara utilizando inclusive aminoácidos, né? Isso tudo via irrigação. Se isso estiver disposto dentro do próprio manta, né, de cobertura de solo, pô, isso é uma maravilha, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante, e se puder ser feito mesmo, eu acredito que acho que é o começo de um iceberg, uma revolução, né? Obrigado, Fernando. Com certeza. Eu vejo realmente aí um caminho que você falou. Você já tem um controle de acordo com o solo e o tipo de planta, isso está tudo muito bem documentado. Isso depois pode transformar uma ferramenta de uma nova indústria aí para gerar essas tecnologias. Porque quando a gente pensa na fertirrigação, na agricultura familiar, não é simples, né? A fertirrigação na agricultura em alta escala, tudo bem, você tem um controle, mas na familiar não. Mas se você já tem esse controle, já libera substâncias ou essas mantas já com esse fertilizante, por assim, que ajudaria no ciclo, não sei nem 100%, mas ajudaria.
Isso aí já traz um controle muito grande. Eu acho que um diferencial muito grande. Mas muito bacana. Coito, pode continuar, que tem muita pergunta aqui da nossa plateia. Pois é. Bom, Fernando, acho que você realmente instigou a turma aí, né? Nós temos várias perguntas, né? O Tiago Pape, esta pergunta escreveu: boa noite, doutor Sala, parabéns pela apresentação. Em um slide onde mostrava o uso cíclico do plástico, o senhor brincou com a imagem de uma árvore aparentemente ensacada, né? Entretanto, sei da existência de trabalhos de produção de mudas de citros protegidas por sacos de TNT. O senhor diria que isso não é viável? Em larga escala de produção de mudas, pergunto. Sim. O Thiago Pape foi um estagiário meu, né? É um colega de trabalho hoje em dia, e ele participou de muito campo comigo. E ele está brincando porque eu acredito que ele foi. A gente montou um experimento uma vez em Corderópolis, né? E hoje em dia eu acredito que existe, não naquela forma, né? Como se fosse um balão, mas hoje com a estrutura de macrotúneis a gente consegue fazer a cobertura de mudas, né? O principal problema que sítios têm hoje em dia é o greening. E o greening é devastador, principalmente tendo que substituir plantas que estão doentes e já não são produzidas, não produzem tanto, são trocadas, eu diria, não é? Você retira, elimina aquela planta que estava doente e coloca uma planta nova. O problema é que essa planta nova ela tem que ter no mínimo 2 anos. Só que em 2 anos dentro de um berçário, a probabilidade desse inseto, né, do psilídeo entrar e fazer a transmissão dessa doença é grande. Hoje, eu não via muito futuro no que a gente estava inventando naquela época. Eu não quis mostrar esse experimento, porque foi um experimento que a gente fez junto com a Fundecitos, viu que o Marcelo está por aí. Marcelo, hoje acho que a gente já pode fazer coberturas do jeito que a gente imagina, pois a indústria, eu acho que ela se sensibilizou, porque existiam medidas exatas para isso. Você tinha 1,20, 2,40, 4,80. Hoje a gente consegue fazer, inclusive, do tamanho que a gente quiser. A gente pode moldar aí as estruturas da melhor maneira possível. Isso ajudaria muito. E o PAP, a gente não consegue fazer aquele modelo balão, mas a gente consegue fazer a cobertura dela, sim. Perfeito. A outra pergunta é da Daniele Gobato, e ela pergunta se o senhor acredita que a estrutura de TNT, uma vez sendo flutuante, poderia contribuir para a contaminação por meio de patógenos transmissíveis por contato, por exemplo, viroides. Sim, sim. Não só viroides. Fungos, bactérias, né? Então, acho que a gente já teve uma conversa sobre isso, né, Coit? Exatamente sobre a parte de microbiologia, né, que pode entrar aí para ajudar e auxiliar no controle interno, tanto interno quanto externo, da transmissão dessa história toda, né? Então, pode sim. É por isso que a gente evita praticamente utilizar hoje em dia a cobertura. Assim, para culturas que já são conhecidas e são de ciclo curto, não é? Perfeito. A outra pergunta que nós temos aqui é do João Juste Júnior, e ele pergunta se as plantas de batatas produzidas nos túneis não tiveram adubação nem irrigação, certo? Essa é uma pergunta. Você já fez uma estimativa do incremento da produção com adubação e irrigação? Acho que a pergunta é: você está controlando, né, a umidade e o nível de nutrientes? Sim, na verdade, nós tivemos já alguns resultados. O Elson viu ele por aí, eu acho que ele está escutando também, ele deve ter
falado alguma coisa, mas o incremento que a gente tem normalmente para uma batata semente de G0 para G1, dependendo da variedade, vai de 15 a 20. Nós já na Bahia, a gente tem planta com 32, uma para 32. A taxa de conversão de batata semente é muito alta, com esse tipo de controle de nutrientes. Tá? O Elcio está fazendo um trabalho muito bem aplicado lá e ele é um grande parceiro. Ele é um cara que segura a bandeira aí. Esse é o Adilton, esse é o rapaz de Feira de Santana que lhe falei. Hum, perfeito. É, tudo bem, João Juste? Esqueci de perguntar para os demais, desculpe. Bom, parece que está ok. Então, agora eu vou para a pergunta do Elton Pereira Nogueira, né? O que ele pergunta, ele agradece pela apresentação, e gostaria de saber se a aplicação de mantas baseadas em polímeros biocompatíveis carregadas com micronutrientes seriam interessantes para proteção e recuperação de solo, ou seja, está se agregando algo mais, além daquela pergunta anterior, né? Sim, sim. Da discussão Nossa Senhora, inicial. eu acho muito interessante, porque o TNT ele não é utilizado somente para aquilo, é utilizado em para construção civil e para solo mesmo, para fazer recuperação de áreas degradadas. Outro dia eu fui para Atibaia, nunca vi uma grama tão fofa na minha vida. Na hora que eu fui ver, eu puxei embaixo, era TNT. Eles tinham colocado, eles tinham colocado TNT ali para nivelar a área, ali mais ou menos. Mas eu acredito que isso é uma grande saída, né? Se você coloca, se a gente tem, por exemplo, uma pulverização eletrostática, por que a gente não pode, de uma maneira ou outra, fazer ou incorporar dentro de um plástico, né? É, sejam nutrientes, não é? Trabalhar com ânions e íons e cátodos e tudo mais para poder ocorrer um melhor aproveitamento desses nutrientes, né? Eu acredito que isso nada impede, a não ser o tempo, né? E é Sim. muita coisa para fazer para pouco tempo, né? São várias ideias que vão surgindo e Uhum. isso é interessantíssimo. Se quiser parceria, pode procurar aí que a gente conversa para trabalhar sobre isso. Perfeito. Tudo bem, Elton? Então vamos passar para o próximo, que é do Welson Perli Pereira, né? Boa noite. O trabalho que estamos realizando é algo para revolucionar a agricultura brasileira. O pequeno que faz ser grande, exatamente. Ó, é isso que nós queremos fazer, né? Usar a nanotecnologia para realmente revolucionar aí a agricultura, né? Esse é o Elson. O Elson Poderia. é o meu parceiro de trabalho lá de Feira de Santana. É um paulista baiano. Ele falou que não vem para cá porque ele fica maluco já. Tá certo. A Samantha Zanota pergunta: Oi, Fernando, vale ressaltar que a utilização de sementes sadias independe da cultura, sempre é importante para o plantio. Parabéns pela palestra. É um comentário, né? Obrigado, O Sammy. Guilherme, sim? E o Guilherme, essa é a pergunta mesmo. Parabéns pela palestra. Gostaria de saber como o senhor vê o uso do agrotêxtil no controle de doenças fúngicas que afetam a parte aérea da planta, como a pinta preta, a requeima e assim por diante. Eu acredito que, como a gente já conversou, né, a gente pode fazer um tipo de manta
com algum produto microbiano ou incorporando algum produto ativo, algum princípio ativo já existente no mercado contra a tinta preta para poder fazer isso, né? Lógico, sempre olhando, fazendo uma primeira pulverização, porque a gente nunca sabe se a tinta preta está no solo ou não. O uso de batata semente sadia é importantíssimo. A análise disso e ver se você não tem fonte dentro. Depois que você fecha o túnel, dificilmente você expurga um fungo ali dentro, não é? Então, essas são algumas das observações que a gente tem. Quanto mais o uso da nanotecnologia para incorporar produtos dentro do plástico e poder fazer o controle desse fungo, ou de vários outros fungos, né? Eu acho que seria muito interessante. Bacana. Pois, eu tenho Tudo bem, Guilherme? uma pergunta. Eu vi que agora que as perguntas, um comentário, na Passei. verdade. Fernando, se eu tivesse visto sua palestra há um tempo atrás, nós tivemos um evento aqui em Ribeirão, que foi Nova Innovation, Business Innovation Network, um evento internacional, e o tema principal chama circularidade, que você tocou aí na sua apresentação, né? A gente fala em inovação, fala em melhoria, tem que pensar na questão circular, até mesmo porque se trata de usar materiais que não pode deixar jogado no campo. Mas quando a gente olha o plástico, ainda é uma preocupação muito grande. Eu queria, embora você já tenha alertado da economia circular, eu queria insistir nisso. Aí que você falasse um pouco mais, porque quando você faz numa indústria, volto a falar, numa indústria você controla, mas quando você vai para o pequeno agricultor, esse controle já, ou seja, perde o controle, né? Perde o controle. E isso é questão cultural. Por exemplo, esse é um dos exemplos que eu trago junto à cultura na minha região de o equilíbrio, que eu chamo de amigos da natureza, né? Você tem que produzir mais para o equilíbrio. E como é que você vê isso? Ao mesmo tempo que existe um estímulo, um incentivo, claro, dentro de um projeto circular, mas sabendo que o produtor, ele copia. Né? Você falou um pouco disso aí, mas é exatamente a cultura, não vai mudar por agora. Alguém ali domina mais um pouco o conhecimento, faz, a vizinhança vai e copia. É sempre assim, tá? Então, é óbvio que a vizinhança vai copiar, né? A comunidade vai aprender isso aí, como comentou o Elcio, pequenas propriedades vão se tornar grandes fazendas. E o controle desse rejeito? Bom, existem alguns casos que eu posso citar. O primeiro deles foi na Espanha. Pela quantidade, 54 mil hectares de área de plástico, é muito material plástico, não é? Então, o que aconteceu? As empresas começaram a se agregar, chegar perto ali de Almeria. Então, Almeria, você tem um centro de distribuição, centro de produção de plástico, e aí você acaba criando empregos diferentes. Você acaba criando o emprego do cara que ele cobra por metro ou por hora trabalhada para ele pintar de branco o plástico para reduzir a insolação. Isso nos plásticos mais antigos, né? Hoje em dia já existe plástico ultravioleta que funciona bem melhor. Em Mossoró, existe uma cooperativa para fazer a reciclagem quando se retira o material. Já. Então, eu vejo isso como uma saída e como uma geração de emprego nova. São empregos que vão sendo gerados para fazer uma reciclagem, não é? Porque esse material todo acaba virando vassoura, balde, escova. Então, teria que, bom, isso partiria também de um apoio da iniciativa privada, auxiliando essas cooperativas de pequenos produtores, como funciona o processo de reciclagem normal, digamos, aqui na cidade de São Paulo. Isso tem que ser apoiado. Acho que o meu comentário vem no sentido de reforçar. Eu acho que essa é uma responsabilidade realmente que você colocou e que tem que ser pensada paralela, né? Não tem que ter um incentivo já da produção, já começar a pensar nessas esses arranjos, vamos falar assim, né?
locais que possam fazer a reciclagem disso aí, porque uma coisa falou lá na Espanha, você tem 70 hectares, a coisa é a área pequena. E aí vai ver que o custo da reciclagem torna alto e isso dificulta. Hoje se usa muito plástico, por exemplo, quem produz já na cultura, mas fazer o silo, por exemplo, fazer guardar comida, né, fazer fermentação. Sim. E aí eu vejo já em alguns lugares a pessoa não usa em pequena quantidade, você chega no sítio, está aquele monte mesmo de plástico jogado no meio da fazenda, animal come, começa a criar um certo problema aí social, intelectual aí na propriedade. Então foi um alerta realmente, acho que vocês estão à frente disso aí, representando o governo, tem que, quando passar o conhecimento, tem que enfatizar isso tem que ser tomado com muito cuidado. A outra segunda pergunta, você falou da cultivo da batata, que não serviria para o consumo. Fiquei curioso, por que não? Desculpa. O consumo da batata não serviria para a produção da batata que você falou aí no desenvolvimento, não serviria para consumo, e sim para fazer como sementes. Por que não serviria para o consumo? Bom, você pode comer, mas o problema está exatamente no valor agregado da batata. O saco custa, importado, como eu disse, $150. O cara, ele tem batata para comprar no supermercado a R$5, R$6 o saco. Mas se ele pode vender um saco a R$250, um saco de 30 quilos, ele prefere vender o saco desse valor do que comer a batata que ele produziu. Então, é uma forma de pequeno conseguir valorizar e agregar agregar valor de mercado à sua mercadoria. Muito uma mercadoria nobre, né? Material. Sim. Fernando, só uma curiosidade agora também, né, só para complementar essa questão da reciclagem. Eu me lembro que, por exemplo, se você pega aqueles plásticos antigos lá que eram usados, por exemplo, para revestir o solo, né, para plantar, por exemplo, morango, em uma cultura você já tinha que descartar, né? No seu caso, nós estamos falando em reciclagem, em durabilidade, né? Quantas vezes nós poderíamos eventualmente usar, né, esses materiais, reutilizar? Há essa possibilidade? Existem tratamentos, alguma coisa que possa ser feito para viabilizar isso? Na verdade, existem algumas pessoas que reutilizam, né? O material, por ser frágil, muitas vezes ocorrem rasgos nele, né? Isso pode ser reutilizado, sim. Uhum. Só que ele tem, eu diria, já uma data de validade, eu diria. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de raios ultravioleta que ele pode receber. Depois disso, ele começa a quebrar, começa já a se desfazer. Uhum. Então, aí já é o momento de retirar. Mas eu já vi gente reutilizar 5 vezes o mesmo material. Há um estudo em beterraba açucareira na Inglaterra, que se você utilizar 5 vezes o mesmo plástico, você reduz a 0,5% a produção total de CO2. Nós estamos falando já em pegada de carbono, tá? Redução de emissão de CO2, não é? E é um trabalho que foi desenvolvido com beterraba açucareira, já que eles não têm cana-de-açúcar, né? Então, achei isso onde, achei fantástico. Não quis colocar porque vou guardar ele aí para uma próxima palestra. Aí precisa ter coisa nova, porque senão... Sim. Não, perfeito. Essas coisas realmente, né? Isso significa que, se for possível colocar agentes biocidas que resistam por um tempo suficientemente longo, pode ser bem interessante, então, né? Por exemplo. Não é interessante a empresa, né? É aquela história. A empresa ela tem que vender plástico. Mas para o produtor, quanto mais durabilidade tiver, melhor. Tá? Então, se você consegue fazer um material que dura bem, tem essas propriedades, que se mantém por
por determinado tempo ou mais tempo, uma ou duas culturas, 3 culturas, você acaba diluindo o custo inicial da montagem, simplesmente você acaba invertendo, né? Começa a ganhar já. É aí onde o pessoal pega, Uhum. né? Perfeito. Porque isso realmente traria uma diminuição de pegada realmente bem significativa, né? Além de diminuir o consumo de água, defensivos e assim por diante, né? Exato. A Nossa, ideia, realmente fantástico. o objetivo todo é exatamente esse: redução. Mas redução de água, redução de inseticida e aplicação de novas metodologias, principalmente para pequenos produtores. Eu posso te contar aqui o caso do assentamento Santa Ângela lá, que houve um. Escolhemos 5 produtores foram bem escolhidos a dedo ali pelo Sebrae, junto com o Sebrae. E, bom, nós reduzimos inseticidas em 70%, 70% a 90%, dependendo da cultura. E o assentamento Santa Ângela, ele fica exatamente perto de Salesópolis, ali, que é a nascente do Rio Tietê. É o nosso rio, né? Então, Uhum. isso chamou muita atenção, no final das contas, porque acabou sendo um projeto socioambiental e ecologicamente correto, eu diria, né? Então, foi um resultado bem bacana. Bacana. O Welson tem alguns comentários aqui, né? Ele comenta que o agrotêxtil é obtido de poliestireno virgem, né? E pode ser usado para uma reciclagem nobre. E outro comentário que ele coloca aqui, para enriquecer a nossa discussão, é que hoje produzimos de maneira biorracional. Batata Exato. para consumo é uma estratégia para o pequeno produtor de batata que seja adepto da cultura sem uso de agrotóxicos. Bem legal mesmo. Exatamente, essa é a ideia. A gente não pode pensar que nós vamos comer orgânico pro resto da vida, porque se a gente for tentar comer orgânico, nós vamos pagar caro, não vai ter para todo mundo. Mas conduzir de uma maneira biorracional, Uhum, biorracional é você dando à planta e sabendo exatamente a quantidade necessária, não exagerando em tudo, você acaba tendo uma comida saudável também. Essa é uma das sim. ideias da história. Uhum, uhum. Uhum. Muito bacana mesmo, muito bacana. Uhum. Bom, eu acho que já são 8 horas, 20 horas e 20 minutos, né? Acho que nós tivemos uma discussão bastante acalorada aqui, uma apresentação fantástica, muito obrigado, né? E eu diria que, mais uma vez, e nós tivemos aí a oportunidade de ver a aplicação direta de tecnologias de agroplásticos, né? E também vislumbrar as possibilidades que nós temos aí de aplicação de nanotecnologia. Acho que deu para perceber que liberação controlada, por exemplo, é uma coisa que nós devemos investir aí com certeza Opa, nesse setor, né? E essa parte de novos materiais mais resistentes ao UV, né? Acho que seria aí também outra frente, né? E sim. a colocação aí de nutrientes também para liberação, poxa, pelo jeito é o caminho, né? Não, isso aí dá para tudo. Se você conseguir incorporar isso, vocês, lógico, trabalhando com nanotecnologia, é o que eu falei, eu fiquei até assustado quando você fala, vamos falar sobre agricultura no Instituto de Química. Eu falei, ué, bom, aí depois você vai pensar química, fisiologia, cara, tudo é química, né? E no final das contas, eu acho que tem tudo a ver, tem tudo a ver. Um Uhum, processo que utiliza química e a nanotecnologia são coisas que a gente pensa em robô, microchip e tudo mais, todas essas coisinhas pequenas que estão sendo utilizadas, não é? No entanto, a gente esquece que existem outras várias áreas que podem ser utilizadas, né? Então, acredito eu que
E se conseguirmos fazer alguma coisa aí, eu acredito que seria de ótimo e muito bom valor. Viu? Bom, mais uma vez agradeço, Fernando, por essa palestra, né? Realmente compartilhando aí os seus conhecimentos e abrindo a nossa visão, né, para essa área, né, que é extremamente importante para o Brasil. Né? Muito obrigado. E, Adilton, você gostaria de finalizar aí? Eu queria só Eu complementar, agradeço também a todos, por favor. dizer para todos Vou passar. que assistiram e viram que isso aqui está ligado a uma rede de Cisnano da Universidade de São Paulo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode entrar em contato aqui conosco, com o professor Coito, comigo, ou qualquer um outro aqui da rede. Entra lá na página Cisnano, vou botar Cisnano USP aí no Google, que já chega direto lá o contato, tá certo? E eu queria só complementar e parabenizar toda a sua equipe, porque vocês fazem um trabalho bacana na linha de frente, que está direto com o agricultor, ou seja, leva ao que está na bancada lá para teste em campo. Acho que isso é muito importante. E quando a gente fala em inovação, não precisa pensar em cobrir a área brasileira toda de produção nessa escala que nós falamos para exportação. Estou falando principalmente da semente de qualidade. Se cada agricultor familiar conseguir produzir sua semente de qualidade, já é um grande ganho. E falando nisso, isso é um valor muito agregado. Sabe, quem compra semente para plantar paga um valor muito alto por isso, porque falta esse controle. Então, acho que só isso aqui está falando de algo de uma grande dimensão que a gente poderia contribuir, que é produzir as sementes de qualidade, que você falou da batata. Então, acho que parabenizo aqui a equipe por estar levando esse conhecimento aí para os brasileiros, e mais feliz por ser na Bahia ainda, né? Então, o Elcio aí, você, meu parabéns. Mas espero encontrar com vocês aí em algum momento, aí pelo Nordeste, minhas idas à Bahia. O oposto, viu, Elcio? Você não quer voltar, eu queria até voltar para lá, mas não consigo. A gente está aqui na universidade. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado e parabéns. Obrigado, agradeço também muito o convite e fico muito contente em poder passar um pouco do que a gente vive no dia a dia trabalhando aí, não é? E vamos continuar. Enquanto o governo não conseguir vender tudo, nós vamos continuar trabalhando. Então, convidados aí, quando vocês quiserem ir para a Bahia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Obrigadão, tudo de bom. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a todos pela participação e contamos com todos nas próximas webinars do Cisnano. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado.